Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Inicialmente vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a um filho, primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, eu te agradeço por tua palavra lida, e eu peço que dê a nós condições de entendê-la. Fala, Senhor, através da tua palavra aos nossos corações. E usa a minha vida, Senhor, para transmitir a tua palavra com clareza e com o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Daqui a alguns dias, quinta-feira, do dia 24 para o dia 25, se comemora o Natal. E muitas pessoas darão um Feliz Natal umas para as outras, sem sequer ter ideia do que isso significa. Nós estamos lendo a passagem que fala do nascimento de Jesus. E eu dei o título para esta mensagem de Então é Natal. E o que você fez? Esta é uma música bastante conhecida, que sempre toca nesta época. Mas a ideia é que enquanto eu ministro a palavra do Senhor, você tenha uma pergunta em sua mente. O que eu tenho feito, já que Jesus já nasceu? E não só nasceu, mas viveu em santidade, sem nunca ter cometido um único pecado. Morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, está hoje assentado num alto e sublime trono, e um dia voltará para buscar aqueles que creram em seu nome. Então o pensamento é, o que eu tenho feito com esta verdade? O que eu tenho feito com a verdade de que Jesus se fez carne? Aquele que, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana. Este é um grande mistério. Mas você vê hoje, nos nossos dias, se você perguntar para as pessoas o que é o Natal, as pessoas responderão o seguinte: é uma festa que tem Papai Noel, árvore de Natal, se distribuem presentes, você se veste com roupa bonita, e isso é Natal. As famílias se reúnem, elas comem juntas, se alegram, e isso é Natal. Isso nem de longe fala da essência do que deveria significar esta festa. Porque nada tem a ver. Porque, inclusive, nós lemos aqui que quando Jesus estava para nascer, não havia lugar para ele nas hospedarias. Assim também não tem havido lugar para Cristo desde sempre. Os homens não dão lugar a Cristo, e isso está provado nesta festa. Pergunte para uma criança o que é Natal e a criança responderá sobre o Papai Noel. Às vezes, crianças que são filhos de crentes, mas elas nada sabem a respeito de Cristo. Nada sabem a respeito de Cristo. E sabe, quinta-feira, da meia-noite, vão começar a falar uns para os outros: Feliz Natal, Feliz Natal, sem nem saber o que isso significa. Somente um cristão verdadeiro pode falar sobre a felicidade daquele menino que nasceu, que cresceu, virou homem, assumiu o meu pecado, morreu na cruz, para que eu fosse perdoado. Então um cristão
sim, pode dizer a outro, Feliz Natal. E o que ele está querendo dizer com isso? Nós éramos pecadores e fomos salvos, porque Deus abriu mão da sua glória e nasceu. Ele nasceu aqui porque esse era o único jeito de que nós fôssemos perdoados. Então é neste sentido que nós queremos desenvolver a nossa reflexão. Então é Natal. O que nós fazemos com esta verdade? Vamos observar um pouco o texto, passarmos por ele. Veja, do versículo 1 até o versículo 4 é dito: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua esposa que estava grávida. Paremos aqui. O que isso nos ensina? Não estou nem entendendo, Murilo, que você está lendo esse negócio de recenseamento. O que eles foram fazer? Isso significa que foi baixado um decreto que todas as famílias tinham que ir até onde eles nasceram e se alistar. Era um alistamento para que fosse contado quantas pessoas tinham em cada cidade, para que se fizesse um controle. Mas o que isso nos ensina? Haviam profecias de que o Cristo nasceria na cidade de Belém. E este é o primeiro ensino. Deus está no controle de todas as coisas. Nenhuma profecia das Escrituras falhou e jamais falhará. César Augusto achou que estava fazendo aquele decreto de sua própria cabeça, ou que ele estava controlando alguma coisa. Mas Deus é quem controla os corações de reis e de todos, e move cada circunstância. Nós aprendemos que, como cristãos, todas as circunstâncias de nossa vida são controladas pela mão de Deus, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Tudo é controlado e está debaixo do decreto de Deus. Cristo tinha que nascer na cidade chamada Belém. E assim foi. Você sabe o que significa Belém? Significa casa do pão. Este é o significado desta palavra. Belém significa casa do pão. Porque o pão vivo que desceu do céu é Cristo. E daquela cidade nasceu o homem-Deus que alimentaria a alma de muitos necessitados. Jesus disse no Evangelho de João: Eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A carne que eu dou por este mundo, o pão que alimenta este mundo é a minha própria carne, que eu darei ao morrer na cruz. Assim nasceria na cidade de Belém a casa do pão, o pão que tem alimentado multidões de necessitados, multidões de pecadores. Quanto eu preciso pagar para comer deste pão que se oferece nesta casa? Nada. Este pão é de graça. Venha a mim e comprai, sem dinheiro e sem preço. Este é o chamado. E é isso que nós aprendemos somente observando a cidade onde o Salvador nasceu. É a casa do pão. E todos nós podemos nos alimentar desta casa. Pão que alimenta. Pão que garante perdão para os nossos pecados. E no versículo 5 ainda é dito assim: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria iria casar-se com José. José assumiu o casamento com ela. Mas a Bíblia diz que eles não tiveram relações para que ela engravidasse. Sabe como Maria ficou grávida? No Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 1, versículo 31, nos fala como isso aconteceu. Isso é muito importante. É dito assim: eis
que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Um anjo apareceu a Maria e falou isso. Você vai conceber, você vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, que significa Deus é Salvador. Este é o significado do nosso Senhor. Deus é Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como é que eu posso ficar grávida se eu nunca tive relação sexual com nenhum homem? Maria perguntava. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que essa história é importante? Por que é importante que Jesus não tenha sido concebido por meios naturais, mas que Maria tivesse engravidado do Espírito Santo? Por que isso é importante, afinal? Se você entender isso, você entende o Evangelho. Você entende a necessidade do homem. Porque a Bíblia diz em Gênesis que o primeiro homem a ser criado por Deus, formado por Deus, foi Adão. Logo depois dele, a partir dele, nasceu Eva. E Deus deu uma ordem a este primeiro casal habitante da terra, de que eles podiam desfrutar de tudo que Deus havia criado, mas não poderiam comer de um determinado fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus e pecaram. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e perfeito, sem nenhuma mancha e sem nenhuma mácula. Mas quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o pecado entrou no mundo. A partir daí, quando Adão e Eva tiveram relações, os filhos que nasciam já pecadores. E a sua natureza foi de tal forma corrompida que os homens não conseguem se livrar da prática do pecado. Não conseguem. Existe um jargão aí nos nossos dias. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Isso é mentira. O homem nasce mau e pecador, e é ele que corrompe a sociedade. Aqueles que já são pais, mães, sabem que você não precisa ensinar seu filho a fazer o mal. Ele faz sozinho. Porque há uma semente maligna de pecado que habita em todo homem. Os homens são pecadores. No Salmo 51, Davi diz assim: em pecados me concebeu a minha mãe. O que ele estava querendo dizer é que eu já nasci pecador. Então por que Cristo não nasceu de relação de um homem ou de uma mulher? Porque senão ele nasceria em pecado. Ele nasceu... Maria falou: mas como que eu vou ficar grávida? Eu nunca tive relações. Sim, porque já havia promessas. A virgem conceberá e dará à luz a um filho que será o Salvador. Haviam profecias no Antigo Testamento. E essas profecias já começaram lá no início da Bíblia. Quando Adão e Eva caíram, Deus já disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria e esmagaria a cabeça de Satanás e livraria o seu povo de seus pecados. Na plenitude dos tempos, quando Deus, em sua sabedoria e soberania, achou que era o tempo exato, assim nasceu o Cristo, anunciado pelos profetas e tão desejado por aqueles que temiam a Deus. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Isso significa que Cristo não nasceu corrompido pelo pecado. Ele era sim um homem como todos nós, mas sem pecado. Ele não recebeu a natureza pecaminosa dos homens. Ele foi tentado em todas as coisas, mais do que qualquer um que está sentado aqui. Mais do que qualquer um.
Ele recebeu ataques diretos do próprio Satanás, mas nunca cometeu um pecado sequer. Mas ele não tinha o pecado dentro de si também. Por isso, o anjo diz: o ente santo que está dentro será chamado Filho de Deus. É um ente santo. O homem não nasce santo, o homem nasce pecador. Mas Cristo nasceu santo, sem pecado. Isso é importante. Por que que a salvação teve que haver? Por que que Deus teve que abrir mão da sua glória e vir aqui? Por duas coisas. Primeiro, que precisava haver um substituto para homens pecadores. Deus tinha que se fazer homem para ser o substituto adequado e ideal a nós. Um homem tinha que assumir a nossa culpa, mas ele não podia ser só homem. Ele tinha que ser um homem e ele tinha que ser Deus também. Por quê? Porque como homem ele assume a nossa culpa e nos substitui. E como Deus, ele satisfaz a justiça de Deus e pode perdoar infinitamente. Como o sangue de um homem pode perdoar os pecados de toda a humanidade? Porque ele não é um homem qualquer. Ele é o homem Deus. E a sua vida vale mais do que toda a humanidade junto. Ele é o Criador do universo. Ele fez todas as coisas com a palavra do seu poder. No abrir de sua boca ele disse: haja luz, e houve luz. Ele criou os mundos, os planetas, as estrelas, o sol, a lua, os homens. Ele criou todas as coisas. Mas tal é a humildade, a condescendência, a grandeza da misericórdia deste Deus, que Ele abriu mão de sua glória. Ele, que assentado no seu trono, era adorado por milhares e milhares, milhões de anjos, disse: aqui estou, meu Pai, eu vou fazer a tua vontade. E Ele se submeteu a passar pelas limitações humanas. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu dor. Ele se limitou à condição da humanidade. Como a humanidade recebeu este ato de misericórdia? Como a humanidade recebeu este ato de misericórdia? Essa condescendência de Deus. O versículo 7 diz: e não havia lugar para ele nas hospedarias. Cristo abriu mão de sua glória para salvar os homens pecadores. E quando José e Maria passavam nos hotéis e nas hospedagens, não havia lugar em que ele pudesse ser recebido. José e Maria chegavam num hotel e diziam: há lugar para que eu possa pousar aqui, minha esposa está grávida e terá um filho. Não, não há lugar para ti. Não há lugar, não há lugar, não há lugar. E ele foi parar num estábulo, numa manjedoura. O Criador do universo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Conheceis a graça de Deus. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele abriu mão de toda a sua glória para nascer humildemente numa manjedoura, coberto de faixas e de panos. Mas o mundo não o recebeu. Não havia lugar para ele nas hospedarias. E o tema é: então é Natal, e o que você fez? O que você faz com esta verdade? Você será como aqueles em que não dão lugar para Cristo? O mundo não dá. Este versículo continua, capítulo 2, versículo 7 de Lucas, continua sendo verdadeiro. Não há lugar para Cristo nas hospedarias. Não há lugar para Cristo nas casas. Não haverá lugar para Cristo nem entre aqueles que dirão Feliz Natal uns para os outros no dia 24 à meia-noite. Não há lugar. Há lugar para o Papai Noel, há lugar para as bebidas, há lugar para aquela árvore e os presentes.
mas não há oração, não há a palavra de Deus, não há gratidão nos corações, porque Deus se fez carne, Ele se fez homem para morrer pelos pecadores, mas continua não havendo lugar para Ele neste mundo. Que não seja assim conosco, que haja lugar para Cristo em nossas vidas. Você já recebeu a Cristo? E Ele já se hospeda em você, em sua vida, em seu coração? Ou ainda o versículo é verdadeiro para a sua vida? Não. Não. Eu creio em Jesus, sim. Eu não poderia ser verdadeiro com você se não dissesse que quando Cristo se hospeda e toma lugar numa casa, esta casa é dele e de mais ninguém. É dele e de mais ninguém. Hoje se tornou muito comum dizer: você já aceitou a Cristo? Eu não gosto muito disso. Porque quem está precisando ser aceito somos nós. Nós é que precisamos ser aceitos por Cristo. Eu gosto mais de: você já se rendeu a Cristo? Você já se entregou a Cristo? Porque uma rendição é o seguinte: eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais controlar a minha vida. Se hospeda em minha casa. Se hospeda em meu coração. Toma conta da minha vida. Muda o meu interior. Muda os meus pensamentos. Muda os meus sentimentos. Muda tudo. Toma conta. Aqui está a chave do meu coração. É teu. Eu não quero mais. Eu não quero mais ter o controle da minha vida. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu abro mão de tudo. Eu quero o Senhor. Nada mais me importa. Nada mais eu quero. Isso é crer em Cristo. Isso é se entregar a Ele. É dizer: não há jeito para mim. Não há como eu me salvar. Eu sou um pecador, mas Deus se fez carne. Deus se fez um ser humano para assumir o meu lugar. O que eu preciso fazer? Nada. Entregue-se, creia, confie. Ele já fez tudo. Ele morreu pelos seus pecados, assumiu a culpa. O que você precisa fazer é crer, e crer é confiar e se entregar sem reservas. Não é acreditar. Não é: eu creio que essa cadeira existe. Todo mundo crê, todo mundo está vendo isso. É confiar. Eu confio que essa cadeira está aqui, então eu me sento, porque eu confio que ela está aqui. Eu creio em Cristo, então eu confio a minha vida a Ele. Eu confio que Ele me perdoou dos meus pecados. Eu confio que Ele voltará. Esses céus se abrirão e Ele buscará aqueles que creram no Evangelho. Isto é confiar em Cristo. Isto é entregar a sua vida a Ele. Não é frequentar uma igreja. Não é fazer um ritual de batismo, entrar na água. Não é isso. Embora você tenha que frequentar um local de reuniões, embora você tenha que se batizar nas águas, mas isso é um símbolo externo do que aconteceu dentro de você. Dentro de você, você se cansou de si mesmo e você entregou a sua vida a Cristo. Você entende que você não tem forças para lutar contra o pecado. Você entende que a sua culpa é grande demais. Você não tem o que fazer. Somente se entregar e receber o perdão de Deus por meio daquilo que Cristo já fez. Eu creio, Senhor. Eu creio que naquele sangue derramado da cruz há valor suficiente para perdoar o mais terrível pecador. Isso é crer e entregar a sua vida a Cristo. Então é Natal. O que você fez? Você já se entregou? Você já confiou? Eu quero continuar aqui no versículo 8 ao versículo 20. Nós agora veremos, eu vou resumir a história e assim nós vamos passando pelos versículos. Anjos anunciaram a um grupo de pastores a boa nova. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles anunciaram àqueles homens a salvação tão aguardada. Quando aqueles homens ouviram isso, falaram uns para os outros:
Vamos até lá ver o que Deus nos revelou. E quando eles viram aquilo e contaram para José e Maria tudo que os anjos haviam dito a eles, eles saíram de lá louvando e glorificando a Deus. A alegria de encontrar a Cristo é indescritível. Mas eu resumi e agora eu quero passar pelos versículos para que a gente aprenda mais o que o versículo tem a nos dizer. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Por enquanto até aqui. Quando Cristo nasceu, anjos não visitaram os palácios dos reis para contar que ele estava nascendo. Anjos não visitaram os homens poderosos, eles visitaram um grupo de pastores. Naquela época os pastores não era uma profissão das mais aceitas, das mais prestigiadas. Pastor, é um pastorzinho ali. Mas eles temiam ao Senhor, porque há o Salmo que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aquele grupinho de pastores que poderia ser, sim, e era, rejeitado por aquela sociedade como homens de menor valor, Deus apareceu para eles. O anjo do Senhor apareceu lhes dando boas notícias. Eles se encheram de temor sempre que um anjo aparecia. O Antigo Testamento mostra que os homens temiam. Mas a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda é que Deus tem prazer em se revelar aos humildes, aos pobres. Não somente aos pobres financeiramente, mas ele começa o seu sermão da montanha em Mateus 5 dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que compreendem que não são nada, que são miseráveis, que são pecadores. Deus tem prazer em se revelar a eles. Deus não se revelou aos sacerdotes, Deus não se revelou aos fariseus, não se revelou aos reis e aos imperadores, mas se revelou a um grupinho de pastores que estavam ali pastoreando as suas ovelhas à noite, o que demonstra ainda que eles eram de uma classe ainda inferior, porque pastoreavam à noite. E o versículo 10 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Vamos parar por enquanto aqui, depois nós prosseguimos. A primeira coisa que os anjos falaram para aquele grupo de pastores é: não temais. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa tem motivo para temer se encontrar diante de Deus, porque nós somos pecadores. Quem não temeria na presença do Deus Santo? Eles estão tremendo na presença de anjos, não é o próprio Deus. Mas imagine encontrar-se com o próprio Deus. Eles são cheios de temor. Jesus também encontrou muitos pecadores e disse: não temas, a tua fé te salvou. Não temas, os teus pecados estão perdoados. Não temas, eu te farei pescador de homens. Jesus falou muitas vezes: não temas. Por quê? Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos ter medo das consequências do nosso pecado, sim. E é um alívio ouvir da parte de Deus: não temas, eu tenho uma boa notícia para te dar. É isso que os anjos estão fazendo aqui. Olha, não temam. Vocês têm até razão para temer, mas eu trago boas notícias. Eu trago boa nova. Eu trago esperança. Haverá a partir de agora esperança para o pecador. Haverá esperança de perdão de pecados. O Evangelho significa exatamente boa notícia.
Que boa notícia é essa? Qual é a boa notícia do Evangelho? Antes do Evangelho, qualquer um que está aqui não teria a mínima esperança de ser salvo. Nosso destino selado e sem escapatória seria o inferno, porque nós somos culpados, porque nós somos pecadores. Como o Eduardo falava antes da reunião, Deus não tinha obrigação de nada, absolutamente nada, mas Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia e Ele está trazendo uma boa notícia. Eu preciso me esforçar muito para me salvar. Não, a boa notícia é que Cristo já fez tudo. A boa notícia é que Deus teve misericórdia, é que Deus veio buscar os pecadores, é que Deus veio redimir os perdidos. Esta é a boa notícia. Ele diz, é que hoje, na cidade de Davi, em Belém, na casa do pão, nasceu quem? Aquele que vai melhorar os negócios dos homens? Aquele que vai tornar a vida melhor? Não, nasceu o Salvador. Muitas pessoas pensam que Jesus é como um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, a história é que você pega a lâmpada, sai um gênio e ele concede a você 3 pedidos. Então as pessoas lidam com Deus como se ele fosse um gênio. Eu quero casa, eu quero carro e saúde. Não anuncia. Os anjos davam uma boa notícia. Você acha que os pastores estavam pensando, puxa, agora eu vou mudar de vida, não vou ser mais pastores? Não. Eles estavam ouvindo, nasceu o Salvador. Nasceu a esperança, não para este mundo apenas, mas do porvir, da eternidade. Aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. O Salvador. Mas quem é este Salvador? Ele é o Cristo, o Senhor. Jesus é meu Salvador. Mas Ele é Senhor da tua vida? Se Ele não é Senhor da tua vida, Ele não pode ser seu Salvador. Porque essas coisas estão juntas. Se eu me entreguei a Cristo, se eu crio nele como Salvador, Ele passa a ser meu Senhor. Ele tem direito sobre mim. A minha vida é dele. E assim prosseguimos. No versículo 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O sinal é esse. O sinal que nasceu o Salvador tão aguardado, anunciado pelos profetas, é um menino, um bebê, envolto em faixas. Para aqueles que têm fé, as dúvidas não ganham o coração. Para a alma singela e temente a Deus, era tudo o que eles precisavam ouvir. Mas vocês pregam o Evangelho só falando da Bíblia? Não tendo nenhum outro... O que salve é a palavra de Deus. É a Bíblia. Nada mais é necessário. Então, versículo 13. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Imagina aqueles pastores lá, com a sua rotina comum de cuidar de ovelhas pela noite. Um anjo sozinho aparece e conta todas aquelas coisas. Eles já estavam apavorados, temendo. E aqui o coração deles começa a se encher de alegria. Mas do nada, uma multidão, milhares e milhares, milhões de anjos aparecem. E o que esses anjos aparecem para fazer? Para entoar um hino e um cântico de gratidão a Deus. E eles dizem, glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. O que Cristo veio fazer? Isto dá glória a Deus nas maiores alturas. Ele foi benevolente, Ele foi misericordioso para dar paz. O que é que os homens procuram? Eles procuram paz, não é? Paz de consciência, paz de perdão de seus pecados. Alguns vivem na falsa paz, mas só o Evangelho, só Cristo dá a paz verdadeira.
Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O coral de anjos cantava: glória a Deus, paz entre os homens a quem Deus quer bem. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Versículo 15: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Sabe o que é um anjo? A palavra mensageiro. É o que significa no original. E eles entregaram uma mensagem. Essa mensagem era que Cristo havia nascido e que Ele era o Salvador. E que eles o veriam envolto na faixa. Eu tenho sido um mensageiro, anunciado a mensagem do Evangelho. O que você faz? Qual é a sua resposta em relação a isso? A resposta dos pastores é que imediatamente eles falaram uns para os outros: vamos ver. Vamos ver o que eles estão falando. Então no versículo 17, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Quando você recebe a notícia do Evangelho e você crê, você não demora. Apressadamente você se rende a Cristo. Você quer isso. Você quer este Salvador. E vendo, divulgaram que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Deus, por meio de anjos, naquela noite, naquela cidade, aquele grupinho de pastores se revelou, contou-lhes a mensagem. Aquilo aqueceu o coração daqueles homens de tal maneira que eles foram apressadamente. E quando eles viram aquilo, a fé ainda então o possuiu mais e mais. E eles falaram: eis o Salvador. Voltaram para casa louvando e glorificando a Deus. Se você realmente crer em Cristo, se você realmente entregar a sua vida, uma alegria incomparável invadirá seu coração. E você viverá louvando e glorificando a Deus por todo o seu caminho. É isso que eu desejo para você. Então é Natal. Cristo já nasceu. Cristo viveu. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. O que você faz com esta verdade? Que a verdade da palavra de Deus liberte a mente e os corações. E que vocês entreguem suas vidas a Cristo. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Eu te agradeço porque há 2000 anos atrás nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Obrigado, Senhor, pela salvação. E todos aqueles que ainda não realmente, decisivamente